Pessoal, nós vamos ver agora como utilizar o motor de passo com o controlador Arduino. Para isso, nós vamos utilizar o simulador Simu IDE. O motor de passo está localizado em Outputs Stepper. A gente já pode ver, como ele tem um terminal comum, que esse motor é do tipo unipolar. Só que no Simu IDE, ele é um pouco diferente do motor unipolar real. No motor unipolar real, esse terminal comum vai para a fonte de alimentação. Aqui não, esse terminal comum vai para o terra e você energiza as bobinas, trazendo o polo positivo para o terminal de cada uma delas. Então vamos montar um circuito com chaves só para testar o funcionamento desse motor. Então vamos lá, vou ligar logo essa fonte. A ordem de energização das bobinas é a que já está aqui, ó. A mais, B mais, A menos, B menos. A mais, eu energizei a bobina que ele já está, por isso que ele não saiu da posição. Ele já está na posição dessa bobina que foi energizada. Se eu energizar a B+, ele vai andar meio passo, porque eu estou com duas bobinas energizadas. Vejam só. Agora eu tiro essa, mais meio passo. Agora A-, meio passo. Tiro essa. B-, meio passo. Tiro essa. A+, mais meio passo. Tiro essa. Então, o que eu fiz aqui foi o acionamento em Half Step Drive, o acionamento em meio passo. Se eu quiser o acionamento em passo inteiro, A, que é o que já está, depois B, depois C, depois D. Como é que eu defino o número de passos por rotação desse motor? Você clica nele, vem aqui em propriedades, tá aqui, ó, steps. Então, do jeito que está aqui, ele tem 32 passos por revolução. Vou botar aqui 4 para a gente entender melhor, somente 4. Ele voltou para o zero, ó. Vou energizar cada uma das bobinas. A é a posição que ele já está. B já vai logo para o 90. A menos 180, B menos 270, A volta para o zero. Então vamos agora acionar ele com Arduino. O que é que nós vamos fazer? Enviar níveis lógicos no lugar dessas chaves. Aí eu posso fazer o acionamento em Wave Drive, em Full Step Drive ou em Half Step Drive. Então agora, pessoal, vou escolher os IOs 2, 3 e 4 para acionar o meu motor de passo.
Desculpe, 2, 3, 4 e 5. São 4 IOs. Então vamos escrever o programa. Declarar chamar de A mais B mais A menos B menos 3, 4, 5. Então vamos fazer, pessoal, acionamento em Wave Drive, que é uma bobina por vez. Então, primeiro energizo A mais. Vou esperar um tempo. Desenergizo A mais e energizo B mais, que é a próxima bobina. Então desenergizo e energizo B mais. Espera um tempo novamente. Tempo, desenergizo o B mais e energizo a próxima bobina. Depois do B mais, ó, A menos. Continuando a sequência, novamente o tempo. Vou desenergizar quem estava energizado, A menos, e energizo B menos. Espero novamente um tempo e desenergizo o meu B menos. Desenergizei. Depois disso, continuando o loop, ele vai voltar para cá, onde ele vai energizar novamente o A mais. E assim eu vou ficar num loop, girando o motor de passo. Vamos testar. Então tá aí, pessoal, ele girando, acionando uma bobina por vez. Vamos voltar a colocar 32 passos por revolução.
vejam que ele volta para o zero. Se eu quiser fazer ele voltar para o zero, é só eu alterar o número de passos e voltar para cá. Ele vem para o zero. Então tá lá, uma bobina por vez e um delay de 1 segundo entre um acionamento e outro. Pessoal, para a gente não ter que estar trabalhando, acionando uma bobina e outra para colocar o motor de passo em funcionamento, quer dizer, para facilitar o seu trabalho, existe a biblioteca Stepper. Essa biblioteca é bem simples de usar e ela serve tanto para motor bipolar como motor unipolar. Essa biblioteca é composta por 3 funções: a Stepper, a Set Speed e a Step. Só lembrando que a biblioteca realiza sempre o acionamento em full step. Então a desvantagem de uso dela é essa, porque sempre ela vai acionar o seu motor ligando 2 bobinas por vez. A gente viu na aula anterior que para o acionamento em full step, a sequência utilizada é a mesma tanto para o motor bipolar como para o motor unipolar, bastando a gente trocar as colunas B com C, quando muda de um motor para outro. Então, é por isso que essa biblioteca realiza o acionamento em full step, porque assim ela pode ser usada com qualquer tipo de motor de passo. Falando das funções da biblioteca, a primeira função é a Stepper. Essa função vai criar o objeto, o seu motor, e a forma de utilização dela é a seguinte: você coloca o nome do seu objeto tipo Stepper, seguido do número de passos por revolução daquele motor que você quer acionar e depois da forma de conexão, utilizando 4 pinos ou somente 2 pinos. A gente viu também na aula passada que eu posso acionar utilizando somente 2 pinos. Por quê? Porque no acionamento full step, as colunas do centro sempre vão ser o inverso das colunas dos cantos. Então você pode acionar somente usando 2 vias do seu microcontrolador e portas NOTs. Então, se eu for utilizar somente 2 vias, eu utilizo esse formato, 4 vias, esse formato. A próxima função configura a velocidade do seu motor em rotações por minuto. Então você usa Set Speed e coloca aqui dentro o valor em rotações por minuto que você quer acionar o motor. E a terceira função é aquela que realiza o acionamento propriamente dito. Você vai botar Step e dentro do parêntese o número de passos que você quer que seu motor seja acionado. Lembrando que esse valor pode ser um número negativo se você quer acionar o motor no sentido anti-horário. Então eu coloco aqui o número de passos que eu quero que ele dê e pode ser no sentido horário ou anti-horário. Então quando nós usamos a função Step, ele vai jogar nesses pinos que você definiu, na definição de 4 pinos ou na definição de 2, esta sequência ou esta, que é justamente a sequência para o acionamento do motor bipolar em full step drive. Vejam só, vamos considerar o mais como sendo 1 e o menos 0. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. 01011001. Então ele envia a sequência para o acionamento do motor bipolar em full step drive. E se eu quiser acionar o unipolar? Para acionar o unipolar, basta você trocar os pinos 2 e 3. Com isso você vai ter a sequência de acionamento em full step drive para o motor unipolar. Exemplo de uso da biblioteca. Eu incluí a biblioteca Stepper.h, só lembrando que o S é maiúsculo. Eu defini aqui a quantidade de passos por revolução do meu motor. Esse motor tem 4 passos por revolução
E aqui eu criei o objeto do tipo stepper e dei a ele o nome de motor. Então, o meu motor tem 4 passos por revolução e ele está conectado, pode ser da forma de 4 vias ou pode ser da forma de 2 vias. 4 vias eu utilizei os pinos 8, 9, 10 e 11. 2 vias, os pinos 8 e 9. Os outros pinos do motor vão receber uma note do 8 e uma note do 9, simplesmente a inversão. Dentro do setup, eu defini qual a velocidade de rotação do meu motor. Então, eu quero, nesse caso, 1 passo por segundo. 1 passo por segundo, se você fizer uma regra de 3, você vai achar 15 RPMs. Então, eu botei motor, ponto, set speed, 15. E no loop, eu usei a função step. Então, motor.step, ele vai dar 4 passos no sentido horário, depois um delay de 3 segundos, 4 passos no sentido anti-horário, depois um delay de 3 segundos novamente, e fica no loop. Então, vamos testar essa biblioteca com o SimuIDE? Então, vamos lá. Eu vou incluir a biblioteca stepper.h. Vou criar o meu objeto do tipo stepper. Primeiro, número de passos por revolução. Por padrão, no SimuIDE, o motor de passo vem com 32 passos por revolução. Mas vamos modificar para 36 para ficar 10 graus cada passo, certo? 36 passos, 10 graus cada um, eu vou fechar os 360. Então, 36 passos por revolução. Como ele está conectado? Nós conectamos nos IOs 2, 3, 4 e 5. Só que o nosso motor é unipolar. Então, nós precisamos trocar as vias 3 e 4. Eu posso trocar no programa ou posso trocar lá na hora da ligação. Vou trocar logo aqui no programa. Dentro do setup, eu vou configurar a velocidade do meu motor. Motor.set speed. Vejam que esse valor vai depender da quantidade de passos por revolução. Então, não vai ser o mesmo valor do exemplo. Nós vamos ter que recalcular para esse número de passos. Então, como é que vai ser? Eu quero novamente 1 passo por segundo. Então, 1 passo a cada 1 segundo. Meu motor tem 36 passos por revolução. Então, logicamente, 36 passos, vou levar 36 segundos. Eu preciso colocar aqui o valor em rotações por minuto. Então, uma rotação, um RPM, ele leva 36 segundos, que são os 36 passos. Quantas rotações eu vou fazer em 1 minuto? 60 segundos. Então é só resolver essa regra de 3. X vai ser igual a 60 dividido por 36. Então vai dar 1,6667. Então nós vamos arredondar para 2 para ele ir numa velocidade próxima de 1 passo por segundo. Então aqui, motor set speed, vou botar 2. Depois eu vou fazer o meu motor andar, né? Então vamos lá, motor ponto
Step. Vou botar aqui 4 passos também. Para um lado, um delay. 3 segundos. 4 passos para o outro. Menos 4. Então, 4 passos sentido horário, espera um tempo. 4 passos sentido anti-horário. Espera um tempo novamente. Delay. 3, 1, 2, 3. Vamos testar esse programa. Então, eu vou vir aqui no meu motor, seleciono propriedades, mudo para 36, já voltou para o 0. Vou pegar o meu código. E rodar. Então vejam, pessoal, que ele está realmente dando 4 passos num sentido, 4 passos no outro. Só que ele começou, quando ele começou, vou botar de novo, ó, ele vem bem para cá. Isso porque a sequência, na forma que ela é enviada, ela energiza uma bobina que está nessa posição. Isso no motor real não ia acontecer. Ele ia ficar na mesma posição, conforme a sequência fosse enviada, ia chegar na posição que ele ia estar e ele ia dar continuidade ao movimento. Aqui não. No Simul IDE, ele está voltando para a posição daquela bobina que está sendo energizada. Então, agora no próximo exemplo, nós vamos dar esse desconto, quer dizer, envia 4 passos antes no setup para que ele vá para o 0. Quer ver só? Vejam só. Com 4 passos, 2, 3, 4, eu vou para o 0. Qual vai ser o próximo exemplo? Eu vou colocar 4 botões e se eu apertar um botão, ele vai para o ângulo 0 ou 360, o próximo para o 90, o próximo para o 180, o próximo para o 270. Então vamos definir os nossos botões. Bot 0 está no A5. Noventa, 180, 270. No setup, definimos a velocidade e vamos configurar os I/Os dos botões.
Vamos criar duas variáveis que vão definir a posição atual, posição que eu quero ir, e a posição anterior. Vamos botar só posição, a posição que eu quero ir, 20, posição anterior. O que é que eu vou fazer no loop? No loop, eu vou chamar uma função que lê os botões. Então, ler botões. E vou mandar o motor dar a seguinte quantidade de passos. Lembre-se da disciplina de controle de processos. O erro é aquele valor que, o quanto falta para chegar num ponto desejado, ele é o valor desejado menos o atual. Aqui, o que é que eu vou fazer? Se, por exemplo, eu estiver em 90 e quiser ir para 180, então, eu vou ter que aplicar essa diferença de passos, né? De 90 até 180. Então, eu vou botar motostep pos menos pos ante. Ou seja, eu quero ir para 180 menos a que eu estou. Então, ele vai aplicar 180 menos 90 na forma de passos para chegar naquela posição desejada. Agora vamos fazer a função ler botões. Não tem argumento, nem retorna nada, então tudo vazio. Então, se a leitura do bot 0 for igual a 0, que anote, o que é que vai fazer? O que é que vai acontecer se eu apertar esse botão? A posição vai ser 0. Quero ir para a posição 0. Fazer a mesma coisa para os 4 botões. Então, se eu apertar o botão 90, a posição vai ser 90. Se eu apertar o botão 180, desculpa pessoal, 90 não. Porque a gente está trabalhando com 36 passos por revolução. Ou seja, cada passo são 10 graus. Então, aqui ele vai dar 9 passos para ir para o 90, né? E para o 90 graus. Aqui, 180. E aqui, 270. Então, vamos conferir se está certo. Sim, precisamos no setup aplicar aqueles 4 passos para ele ir para o 0. Então, é motostep step 4. Ele para o 0. Ele vai ler os botões. Se eu não apertar nada, ele vai 0 menos 0, que são os valores iniciais, não desloca o motor. No momento que eu pressiono, por exemplo, 90, a posição é igual a 9. Então, ele vai, posição vai ser 9 menos 0. Então, vai deslocar o motor em 9 passos.
vai para o 9. Aí eu preciso agora atualizar a posição anterior. Então vamos botar aqui que posição anterior vai receber a posição desejada. Então, posição anterior agora é 9 e ele vai fazer 9 menos 9, 0. Fica onde está. Aí, digamos que eu pressione o 180, posição que é 18 e aqui 27. Posição agora é 18. 18 menos 9, ele precisa dar 9 passos para sair de 90 até o 180. Posição anterior agora vai receber 18. Se por acaso eu estou aqui no 180 e pressionar o botão 90, posição vai ser 9. Ele vai fazer 9 menos 18, vai dar menos 9, ou seja, ele tem que voltar 9 passos. Posição anterior agora vai receber a nova posição, que é 9. Bom, acredito que esteja correto, vamos testar. Sim, aqui a gente usou pos ante e aqui pos anterior. Então vamos botar aqui pos ante, novamente. Compilado com sucesso, vamos carregar. Então ele vai dar aqueles 4 passos iniciais para zerar. Pessoal, como o acionamento em Full Step Drive, então, ó, 2 bobinas acionadas, ele fica no meio das bobinas. As bobinas são esses dentes aqui, ó. Então ele fica entre uma e outra, não fica bem no 0, porque a gente está usando a biblioteca. A biblioteca só aciona em Full Step Drive. Então zerou, se eu apertar o botão do 0, não faz nada. O do 90. Vai para o 90. 180. Duzentos e 70. 0. Vejam que ele não pega o melhor caminho, porque o nosso algoritmo não foi preparado para isso. Ele estava aqui no 270, o que foi que ele fez? Eu pressionei o 0, ele fez 0 menos 270, aliás, menos 27. Resultou em menos 27, então ele deu 27 passos voltando. Novamente, estou no 0, se apertar o 0, nada acontece. 90. Zero. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi um exemplo do uso da biblioteca step.h no motor de passo do SIMU IDE.